Olá a todos, aqui é o Rafael Costa do canal Contra os Sofistas e eu resolvi fazer essa série dividida em 3 partes para apresentar a vocês esse argumento que eu conheci recentemente e gostei bastante dele, e acho que merece uma divulgação maior, que é o argumento da injustiça do professor de filosofia Richard Schoening. E nessa primeira parte eu vou apresentar o argumento com suas premissas e sua conclusão, e nas partes seguintes algumas objeções que foram levantadas contra ele e suas respostas, ok? Também vou deixar o artigo completo e traduzido em PDF em um link abaixo na descrição desse vídeo. Recomendo que você leia, é uma leitura bastante clara, de fácil compreensão, vale muito a pena. Então do que se trata esse argumento? Bom, é um argumento ateológico que parte daquela ideia padrão de um Deus que vamos representar aqui como um agente P e que possui aquelas famosas 3 características: onipotência, onisciência e onibenevolência. Sendo a onibenevolência contendo também o atributo de ser perfeitamente justo, obviamente. Se estamos falando de um ser perfeitamente bom, isso também inclui ações que sejam perfeitamente justas. E a partir daí buscamos, através desse argumento, colocar em xeque o atributo da onibenevolência divina com base na ideia de salvação e condenação aplicadas por esse Deus, ok? Então vamos ao contexto em que isso ocorre. Se estamos falando de seres que são julgados por esse agente externo com base em suas ações, então pensamos imediatamente na noção de responsabilidade moral desses seres. Assim, podemos pensar em 2 grupos distintos, que vamos chamar de pessoas A e pessoas B. As pessoas do grupo A são aquelas que não possuem responsabilidade moral, portanto não possuem atos que possam ser julgados por esse Deus. E nesse grupo podemos incluir, por exemplo, crianças recém-nascidas que morrem prematuramente, podemos incluir também fetos abortados, partindo daquela concepção religiosa de que fetos possuem alma. Podemos incluir também pessoas que possuem limitações de ordem física ou psicológica, que impeçam que elas tenham um desenvolvimento pleno, etc. Já o grupo B representa o oposto, são todas as pessoas que possuem essa responsabilidade moral, e portanto estão sujeitas ao julgamento de seus atos por Deus. Pois bem, diante desse cenário, a pergunta que surge é a seguinte: qual o destino pós-morte das pessoas do grupo A que morrem sem ter essa responsabilidade moral? Bom, podemos considerar aqui 4 possibilidades dentro desse arcabouço teológico da recompensa e punição, representado por RPT. A primeira delas é a condenação, representada por RPTD, ou seja, essas almas são imediatamente condenadas por Deus, partindo daquela ideia do pecado original. Então, se essas almas não tiveram a oportunidade de merecer a salvação através de seus atos, elas serão condenadas. A segunda possibilidade é o oposto da anterior, representada por RPTS. Essas almas recebem a salvação divina plena, incondicional e eterna. Essa segunda possibilidade estaria de acordo com a onibenevolência divina, partindo da ideia de que essas almas não tiveram culpa de sua condição. A terceira alternativa seria algo como o limbo, entre aspas, representado por RPTL. Nesse caso, essas almas não são salvas nem condenadas plenamente. Esse seria uma espécie de meio termo, algo como um prêmio de consolação, por assim dizer. Um estado inferior à salvação plena, porém melhor do que a condenação eterna. E por fim, temos a hipótese da aniquilação, representada por RPTA. Nesse caso, essas almas simplesmente deixam de existir. Essa é uma doutrina bastante controversa que é aceita por algumas denominações religiosas. Muito bem, vamos representar essas 4 possibilidades pela sigla RPTX. E mais adiante vamos ver que, independente de qual opção seja escolhida por Deus, isso vai gerar uma situação de desvantagem ou injustiça contra um desses 2 grupos, A e B. Mas é claro que primeiro precisamos apresentar um conceito razoável do que seria uma situação de injustiça para servir de base para o argumento. E para isso vamos considerar aqui um agente P que age sobre 2 grupos de pessoas que podem alcançar um determinado resultado considerado muito positivo para ambos os grupos, representado aqui pela letra O entre parênteses. Então podemos considerar que esse agente P estará cometendo uma injustiça se e somente se ele agir sem qualquer razão suficiente para criar uma desvantagem em um grupo se comparado ao outro. Atenção para esta frase: sem qualquer razão suficiente. Um exemplo disso seria se ele facilitasse mais com que o grupo A conquistasse esse resultado,
de tal forma que não faz o mesmo quanto ao grupo B. Ou então se ele impedir ou dificultar bastante o caminho do grupo B para alcançar esse resultado, de tal forma que não faz o mesmo quanto ao grupo A. Bom, eu acredito que essa definição de injustiça apresentada pelo autor do artigo é bastante intuitiva e aceitável. Acho muito difícil alguém discordar que nessas duas hipóteses apresentadas não estaria ocorrendo um ato de total arbitrariedade e injustiça por parte do agente P. Agora, de posse dessas informações, vamos a um resumo esquematizado das premissas do argumento. Então, se temos um agente P, que nesse contexto é Deus, e que age sobre o grupo A a partir de qualquer uma dessas três hipóteses, condenação, limbo ou aniquilação, então podemos concluir que ocorre uma situação de injustiça com esse grupo, uma vez que o agente externo impede que esse grupo possa alcançar a recompensa máxima concedida por ele, com o agravante de que esse grupo não possui culpa pela condição em que veio a existir, tampouco por seu destino. Então há um desequilíbrio em favor do grupo B, uma vez que o grupo B terá, pelo menos, a chance de alcançar esse bem máximo. Por outro lado, se Deus age sobre o grupo A partir do RPTS, ou seja, concedendo a recompensa máxima a esse grupo de forma incondicional, irrevogável e eterna, então podemos dizer que ocorre uma situação de desvantagem ou injustiça com o grupo B, já que para o grupo B as coisas serão bem mais difíceis. Nem todos vão conseguir a recompensa máxima, justamente por possuírem a responsabilidade moral, e muitos não atenderão aos critérios do agente externo P. O grupo A nesse cenário, por outro lado, conseguirá tudo sem qualquer esforço, sem qualquer tipo de teste. A balança parece pesar muito mais a favor do grupo A nesse cenário em comparação com o grupo B. Então chegamos à conclusão do argumento. Conforme vimos, todas as opções representadas por RPTX levam a um cenário de injustiça praticada por Deus contra um dos dois grupos A e B. E se Deus se utiliza de um peso e duas medidas para determinar os destinos finais dessas pessoas, então ele não pode ser considerado justo. Logo, não é onibenevolente. E se não é onibenevolente, então não pode existir nesse cenário. A conclusão se segue do pressuposto de que Deus possui essas três características intrínsecas, ou seja, que fazem parte da sua natureza. E se pelo menos uma delas é demonstrada falsa nesse contexto do argumento, no caso a onibenevolência, então a conclusão inevitável é que esse Deus não pode existir. Bom, é claro que à primeira vista pode parecer para os teístas que a conclusão é meio precipitada, e é claro que algumas objeções foram levantadas contra esse argumento, mas isso é assunto para os próximos vídeos, onde vou apresentar cada uma delas e suas respectivas respostas. E aí então teremos uma noção mais clara da força desse argumento. Por enquanto, você já pode refletir sobre ele e pensar em quais objeções poderiam ser apresentadas e como você responderia a elas. Isso é bom para treinar o raciocínio. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.